Muito bom dia a todos. Que tenhamos aí um domingo muito especial, aí, uma manhã de domingo muito especial, carregada de aprendizado, de orientações, que possamos receber esses fluidos que a espiritualidade derramou aqui, já preparando esse ambiente, que possamos levar para casa também um pouco dessa harmonia, né, desse equilíbrio que a gente recebe aqui. Conversando com o Sérgio um pouquinho antes, eu disse para ele que, devido à minha dificuldade de vir um pouco mais longe, né, eu venho geralmente aqui nos domingos, né, e eu fico impressionado com a energia que esse lugar tem. Eu não sei se no domingo talvez é um dia que a gente esquece um pouco aqueles problemas materiais, deixa um pouquinho de lado as nossas preocupações diárias, está mais preocupado com a família, está mais preocupado com o próximo. Então a gente se desmaterializa um pouquinho e começa a olhar um pouco mais pelos olhos do Espírito e traz essa energia, essa vibração que compõe esse ambiente de hoje. Isso é muito gostoso, isso é bom, é um privilégio poder experimentar isso que vocês trazem aqui. Muito obrigado e que tenhamos um excelente tempo de reflexão que passaremos juntos essa manhã. Que assim seja. O meu tema de hoje é um tema bastante já falado dentro da doutrina espírita, porque ele é um dos temas basilares da doutrina, né? A reencarnação. Porém, eu vou comentar um pouco sobre a reencarnação dentro de uma ótica um pouquinho diferente. Eu vou tentar mostrar para vocês que a reencarnação é algo racional. A reencarnação tem um bom senso dentro de uma lei divina. E para isso eu vou usar umas obras normalmente usadas dentro da doutrina, Evangelho, Livro dos Espíritos, e também algumas passagens de Jesus e alguns livros que compõem, dentro da natureza espiritual, a carga de ensinamentos que a espiritualidade costuma apresentar ao mundo. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 4, em que o Kardec vai desenvolver esse tema, né? Em que ele determina que esse capítulo seja nominado como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas palavras são de Jesus. Vou deixar aqui do lado, né? Porque a última vez que eu dei palestra aqui, que eu me lembro, tinha um copinho de água aqui. E eu, como às vezes gesticulo um pouco, acabei quase molhando o pessoal que estava ao lado. Então hoje eu estou trazendo uma água separada, já de sobreaviso. Jesus vai falar sobre isso num encontro que ele tem com um homem enigmático. Por que não dizer misterioso? Nicodemos. Nicodemos mostra para nós uma relevante importância dentro daquele momento histórico em que Jesus estava para ser entregue aos fariseus e aos romanos. Ele aparece por 3 vezes nos evangelhos. Primeiro, nesse encontro intrigante com Jesus. Segundo, no momento em que Jesus estava perante Herodes, ele advoga pela libertação de Jesus. É claro, Jesus não queria isso. E pela 3ª vez, talvez o ato mais importante, ele e José de Arimateia vão retirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. É uma figura enigmática. Porque poucos dão muita importância a essas figuras que aparecem e desaparecem rapidamente da vida de Jesus. Mas Nicodemos, nós temos que perceber a sua referência. Nicodemos era um homem rico, muito rico. Sua família era dona de minas de sal, e o sal era um elemento caro da época.
minas de cobre. Alguns historiadores falam até em minas de prata. E por ser um oferecimento interessante para todos os reinos da época, ele fazia negócios com o Império Romano e com todos os outros estados que faziam vizinhança à Ásia Menor, à Palestina. Dentro da sociedade judaica, ele era um estudioso, ele era um juiz e era uma referência. Um homem culto e curioso. E talvez seja por isso que Jesus vai aceitar esse convite da reunião. Quando Pedro apresenta o convite a Jesus desse encontro ímpar com um fariseu, Jesus geralmente não conversava por longos tempos com fariseus. Ele vai aceitar o convite, para espanto dos apóstolos. E numa noite, ele visita a casa de Nicodemos. Nicodemos o convida para uma área aberta e faz então o primeiro questionamento. Mestre, sabemos que você é um homem de Deus, pois ninguém poderia fazer milagres se não estivesse com Deus. Então diga-me, como posso eu ver esse reino que você apresenta com tanta certeza? E Jesus responde a ele: em verdade, verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando de reencarnação. De reencarnação como processo evolutivo. Aprendizado para nosso melhoramento. E aí Nicodemos retorna com uma outra questão. Ele pergunta: mas, mestre, como posso eu, um homem velho, retornar ao ventre de uma mulher? E essa pergunta é extraordinária. Extraordinária. Porque não nos enganamos. Nicodemos sabia da reencarnação, conhecia a reencarnação. Ele era estudioso da Cabala. E dentro da Cabala, eles conhecem a interatividade com os mortos. Conhecem o processo de retorno dos mortos ao novo corpo, em que eles chamam de ressurreição. Então era comum para eles a ideia de uma nova vida. Mas o que Nicodemos está perguntando, gente, é como funciona o processo. Que é uma pergunta que fica na cabeça de muitas pessoas que desconhecem profundamente a concepção da reencarnação. Ele quer saber o processo. Como pode um espírito velho ficar do tamanho de um átomo e retornar com uma outra vida no ventre de uma mulher? E talvez essa seja uma das questões que mais intrigam as pessoas que não acreditam ou que não vivem a ideia da reencarnação. Eu fico com o Einstein, né? O Einstein dizia que tudo o que você ignora não existe para você. Então, quando a gente ignora um processo, quando a gente não se aprofunda em entender esse processo, é muito cômodo para nós ignorar. Então, a reencarnação ainda é uma lei divina que tem uma certa dificuldade para que a gente viva sobre essa égide. Mas Jesus já nos esclarece. E a outra situação em que temos que pensar sobre a reencarnação é a questão da justiça social. Perguntas que são frequentes na nossa vida humana são respondidas através da ideia da reencarnação.
Agora são 10 horas e 22 minutos. Vamos fazer de conta, hipoteticamente, lógico, que nesse momento estão nascendo 2 brasileirinhos. Numa grande metrópole do Brasil. Isso é bem provável, bem provável. 2 brasileirinhos estão chegando à terra brasileira. Só que em realidades completamente diferentes. Um nasce num lar carregado de carinho, carregado de afeto, cheio de mimos. Nasce de uma mãe profissional liberal, dentista, de um pai advogado, uma família que tem uma renda familiar muito boa. A mãe fez um pré-natal, o melhor pré-natal que o seu pomposo plano de saúde pôde pagar. Esse menino nasce numa maternidade top, especializada. O pai e a mãe se uniram por afinidade, eles se amam, livre-arbítrio. E eles irradiam esse amor, essa energia amorosa na casa e na espera dessa criança. E essa criança nasce com uma saúde perfeita, uma saúde mental também perfeita, uma estrutura formada, com um futuro ainda a ser construído inimaginavelmente. Esse é o primeiro brasileiro. Lá do outro lado dessa metrópole, está nascendo outro brasileiro. De uma mãe que não tem assim uma ocupação útil, viciada em crack. Não fez um pré-natal, muito pelo contrário. Envenenou seu corpo com a droga, teve desnutrição, nenhum acompanhamento, não conhece o pai. Essa criança está nascendo prematura, num hospital público, de emergência. Sem uma estrutura, sem uma família, completamente já carregado pelas toxinas da droga, ele nasce cego. Sem futuro. 2 brasileirinhos. 2 brasileirinhos, filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas com realidades completamente diferentes, já na largada. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós, cristãos, quase 90% do povo brasileiro, acredita ser um ser justo, perfeito? Por que ele age assim? Por que ele dá tanto privilégio para um e tanto sofrimento para outro? O Kardec vai trabalhar essa questão no capítulo 5, quando ele fala a justiça das aflições. E ele diz o seguinte, ele diz, ora, a causa dessa situação, não sendo sempre anterior ao efeito, toda causa tem um efeito posterior. Então, isso deve ser um efeito, e tem uma causa. Desde que não se encontre essa causa na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Isso é lógica, gente.
Isso é racional. Se Deus é justo e bom e soberanamente perfeito, ele não erra. E se ele não erra, existe uma razão para que isso aconteça. E se nós não encontramos a razão nessa vida, é muito, muito, muito racional que pensemos que essa causa está num tempo anterior. E ele continua dizendo que é muito interessante a sua reflexão. Kardec diz assim: por outro lado, Deus não pode punir pelo bem que a gente faz, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se existe um castigo, entre aspas, nessa situação, é porque fizemos o mal. Quando? Quando? E se não fizemos o mal nesta vida, porque estamos de largada, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Justiça. Imparcialidade. E é sobre isso que Jesus também nos apresenta uma questão idêntica a essa, quando ele vai falar sobre a cura do cego de nascença. Prestem atenção, que essa passagem é extraordinária. Extraordinário. Jesus está com os apóstolos em Jerusalém. E ele é chamado pelos apóstolos para ver um homem que mendigava ali naquela região, que era cego de nascença, assim como esse brasileirinho que nasceu, cego. E os apóstolos apresentam a Jesus e fazem um questionamento a Jesus. Eles perguntam: mestre, prestem atenção. Prestem atenção. Quem pecou? Eles estão perguntando qual a causa. Qual a causa? Foi este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Vejam, eles estão buscando uma causa para que esse homem tenha nascido cego. Então eles perguntam: foi os pais deles que pecaram? Porque há uma tradição, e a doutrina espírita explica isso facilmente. Não vem o caso agora, mas há uma tradição judaica que, quando os pais são rebeldes à lei divina, Deus os castigaria por até a terceira geração, ou seja, pais, filhos, netos, bisnetos, com problemas físicos. Então isso dá para a gente entender. Isso fica dentro do nosso entendimento racional. Mas ele pecou? Ele pecou para ser cego? Quando? Quando? E olha, a pergunta dos apóstolos é direta, o que nos faz entender que os apóstolos sabiam também do processo reencarnatório. Quando ele pecou? Para ele nascer cego. Se ele nasceu de largada. E a resposta de Jesus é mais maravilhosa ainda, porque ele não contesta a pergunta, ele reafirma a pergunta dos apóstolos. Ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Quer dizer, ele está homologando a pergunta. Ele está dizendo: vocês estão certos. Há condições em que ou pais, ou ele. Mas nesse caso não é, em particular. E ele continua dizendo: mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. No caso daquele homem de Jesus, não tem um processo expiatório, não tem um processo de provas, é um processo missionário. Ele está ali para que Jesus o cure. E que todos vejam e falem sobre o Mestre. É uma programação missionária. Mas Jesus está reafirmando ali que existem os casos. E provando para nós a reencarnação. Então, gente, a reencarnação explica
as causas das anomalias aparentes. As injustiças que a vida nos apresenta, na sua grande maioria. Bom, vamos passar para a segunda fase aí dessa nossa apresentação, que agora nós vamos falar um pouco sobre evidências da reencarnação. Até agora eu usei bastante a estrutura espírita, né, a questão dos evangelhos, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre uma ótica mais geral do nosso tempo, científica. Segundo os estudiosos, pesquisadores, eles hoje relacionam 3 evidências claras sobre reencarnação. A primeira é a regressão de memória. Não há necessidade de eu explicar exatamente isso, né? A segunda é a revelação espiritual. E a terceira é a lembrança espontânea de uma reencarnação. Evidências da reencarnação por regressão de memória. Eu trouxe 2 exemplos, que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina espírita. Quer dizer, tem um laço, mas não são livros espíritas. Esse primeiro livro aqui é de Albert Rocher. Albert Rocher foi o primeiro homem a fazer uma regressão de memória até a vida intrauterina. Ele é contemporâneo de Allan Kardec, do Codificador Espírita. 1850, alguma coisa assim. E ele era amigo do Kardec. Amigo de frequentar a casa. Era um militar e era um estudioso da mente humana. E quando ele começa a se adentrar na lógica espírita e da reencarnação, ele pensa com ele: espera aí, se eu já regrido a memória de pacientes até a vida ultrainterina, por que eu não vou além? Eu vou tentar ir além. E é a primeira pessoa que, através de uma regressão de memória, contata uma vida anterior de um cidadão. Um parisense. Um cidadão comum. Que ele está tratando um distúrbio. Sem ele pensar, o cara começa a falar numa língua bem estranha. Depois ele foneticamente vai anotando e pesquisando, e ele descobre que é uma língua peruana, inca antiga. E esse homem nunca tinha saído de Paris, não tinha nenhuma relação. Primeiro homem que regrediu a memória e teve uma constatação da reencarnação. Mas ele não fica só aí. Eu não gosto de dar muito spoiler sobre livros, sabe? Mas às vezes eu preciso dar. Ele vai à África, 1850. Imagine a África naquele tempo. Ele vai numa tribo isolada lá na África e começa a regredir a memória da galera. E tem um rapaz, você imagina, uma língua que ele desconhece ali. Eles falam um dialeto que ele desconhece. E o rapaz começa a falar com ele numa língua europeia, que ele entende. Meio rústica, mas ele entende. E é claro, esse processo não é uma vez, ele vai trabalhando várias vezes, vai regredindo várias vezes, então ele vai puxando o conhecimento daquilo e vai trazendo informações. E daí ele começa a fazer perguntas, ele pergunta assim: aonde você está? É um lugar, assim, tem algum memorial, alguma praça, você reconhece? Não, tem uma igreja, sim. Como é que você está vestido? Eu uso cartola, eu uso... Põe a mão no bolso, você tem dinheiro? Tenho dinheiro. Você tem uma moeda? Moeda. Tem ali uma cunhagem de alguma figura importante? Não, tem a cunhagem, tal. E depois ele vai pesquisar e comprova que esses lugares existem. Está tudo no livro. Então foi o primeiro homem que nos deu a ideia da reencarnação, a revelação da reencarnação por regressão de memória. E o segundo livro que eu trago para vocês, esse é um livro mais conhecido, acredito que deve ter pessoas que já leram.
Muitas Vidas, Muitos Mestres. Alguém já leu aí? Ou pelo menos já conhece o livro? Se não conhece, o carnaval está chegando. Dá para ler. É uma leitura extraordinária. Não tem nada a ver com a linha espírita. Quer dizer, tem a ver com a linha espírita, mas não é espírita o livro. Tá? O médico Brian Weiss é um psiquiatra norte-americano. E ele vai totalmente contra as suas crenças. Ele faz regressão de memória de uma paciente especialmente chamada Catherine. E ele se depara com uma situação inusitada. Quando ele regride a memória dela, para tratar um distúrbio que ela tem com a mãe, uma fobia, ela começa a falar em francês. E ele fala francês, pelo menos entende o francês. E ele pergunta, ele pergunta para ela, diz, olha, será que não dá para você voltar a falar inglês? E ela disse, eu não sei. Como? Você não estava falando agora comigo por inglês? Eu não sei falar inglês, só francês. Ou seja, ele se deparou com uma reencarnação dela, sem querer. E isso quebra as pernas de um cientista. Quebra as pernas. E ele vai tratar 12 reencarnações dela, uma diferente da outra, e vai mudar completamente, inclusive tratar, às vezes, um processo de enfermidade dele. O livro é extraordinário. E aí, através dela, também alguns mestres espirituais começam a dialogar com ele. Por isso, muitas vidas, muitos mestres. Quer dizer, uma comprovação, uma evidência da reencarnação através da regressão da memória dos nossos tempos. Esse livro foi um best-seller, foi um dos livros mais vendidos do mundo. Né? Brian Weiss teve o 2 depois, teve outros livros dele também, muito interessantes. Segundo caso, evidências da reencarnação por revelação espiritual. Revelação. E aí eu não tenho como não trazer o Kardec. Porque o Allan Kardec é, sem dúvida, o maior exemplo de uma revelação espiritual, né, por uma reencarnação por revelação espiritual. Allan Kardec não é o nome do codificador da doutrina espírita. O nome original do codificador da doutrina espírita é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou professor Rivail, ou professor Hippolyte, como quiserem, como ele era chamado em Paris. Allan Kardec é um nome em que, em uma reunião mediúnica, São Luís vai apresentar para ele uma reencarnação dele, anterior, em que ele era um sacerdote druida e viveu na Gália, na mesma região da França, há centenas de anos antes. Tinha uma mediunidade, muito em potencial, era vegetariano, porque vivia junto à natureza e amava os animais, acreditava na reencarnação, e adorava um Deus chamado Spatel. Essa era a reencarnação. E o São Luís diz que essa é uma reencarnação muito forte, presente nele. Então, quando ele vai publicar o Livro dos Espíritos, em 1855, a primeira edição, para não confundir as obras que ele tinha feito antes como educador, e ele era um educador muito conhecido na França, muito conhecido. Às vezes as pessoas não sabem, mas ele aos 24 anos já tinha colocado nas escolas francesas uma nova proposta de uma gramática francesa. E isso foi absorvido pelo Estado francês e colocado nas escolas públicas. Então, todo o corpo docente, ou todos os alunos o conheciam. Para não confundir essa nova obra, que não tem a ver com o educador Rivail, ele põe um codinome. E a partir daí, então, aparece em cena Allan Kardec. Então, é uma evidência de reencarnação por revelação espiritual. Foi revelado a ele uma reencarnação. Não sei se alguém já teve uma revelação aí,
ou alguém recebeu. Eu me lembro que quando eu comecei com a doutrina espírita, há uns anos atrás, eu não sou nascido no espiritismo, mas quando eu fui em busca de perguntas, um amigo espiritual se apresentou e, através de uma carta, não uma, várias vezes, ele se propôs, em vários médiuns, me disse que eu era amigo dele desde o tempo do Império Romano. É um amigo que tem paciência comigo. É uma revelação espiritual. Acredita-se ou não, é uma revelação espiritual. E o último caso são as evidências da reencarnação por lembrança espontânea. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Eu trouxe um exemplo. Eu acho que esse cabeludo aqui vocês conhecem, né? Esse é o Sai Baba, que faleceu um tempo atrás aí. Esse também é um Sai Baba, tanto que na Índia existem os dois Sai Babas. Eles conhecem como os dois Sai Babas. Esse é o primeiro, Sai Baba de Shirdi, que morreu em 1918. O Sai Baba de Shirdi viveu no norte da Índia, na divisa com o Paquistão. E lá, gente, a coisa pega. Até hoje é assim. Os conflitos religiosos entre muçulmanos e hindus são ferrenhos. Quando esse homem viveu, por 50 anos houve paz naquela região. Eles conviviam igualmente. Aliás, ele, conta um livro que eu li, que ele às vezes dormia numa sinagoga muçulmana, às vezes dormia num altar hindu, tranquilo. Participava das duas. Quando passavam na rua, às vezes com um grupo de muçulmanos, os hindus reverenciavam eles e cumprimentavam. Havia uma serenidade e um respeito. Tinha uma mediunidade, todos têm. Nessa natureza de espíritos, eles têm mediunidade aflorada. E o Sai Baba de Shirdi tinha materialização. Ele materializava flores. Então chegava alguém conversar com ele e tal, para ele agradar, ele materializava uma flor. Por onde ele andava, o aroma de flores era perceptível. Perceptível. Ele emanava esse aroma de flores. Aliás, o Chico também tinha isso, né? O Chico também tinha isso. Usando aquele terninho dele, num calor de Uberaba, a gente passava o dia inteiro. Se imagina. E quem se chegava perto sentia perfume de flores. Então, são para espíritos superiores. E quando chega perto do momento em que ele vai morrer, ele começa a dar sinais. Diz, olha, estou indo embora. Estou indo embora. Ele chama um dos seus discípulos, chamado Dishirdi, até pelo nome dele, Dishirdi. Um menino que ele adotou desde cedo e tinha uma conexão grandiosa com o menino. Já tinha agora seus 20 anos, mais ou menos, ele chama o menino e diz, olha, eu estou indo embora. Estou indo embora. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar do outro lado da Índia. No menino de cor escura. E quando você ouvir rumores sobre mim, me procure. Porque eu quero que você seja o meu secretário. Olha só. Olha a certeza desse pessoal, cara. Eu fico impressionado com isso. E em novembro de 1926, nasce no noroeste, no sul da Índia, no sul da Índia, Satya Sai Baba. Uma criança que o nascimento já foi um mistério só. Uma aldeia pobre, plantadora de arroz. Nasce um menino em que 2 horas antes e 2 horas depois do nascimento, os instrumentos musicais, claro, de corda, instrumentos simples, tocam, sem ninguém sequer pegar. O perfume de flores, dias antes e dias depois, saltava a comunidade toda.
um menino prodígio que fala muito cedo. E aos 1 ano e meio, mais ou menos, segundo a sua biografia, começa a cantar mantras. Olha só. Mantras que ninguém conhecia. Tem uma história de um caixeiro viajante, né, um vendedor, que passou pela região ali, escutou o menino cantando esse mantra. E chega para a família e pergunta, escuta, onde é que essa criança aprendeu a cantar esse mantra? Aí a mãe, sei lá, isso deve ser invenção dele, né? Toda mãe pensa assim. Ele diz, não, esse é um mantra sagrado que se canta lá no norte da Índia, na minha região. Foi para a escola muito cedo. Já ensinava os amigos e ensinava até o professor em algumas situações. Ele tinha memória fotográfica, então ele passava a mão em cima do livro e lia, página por página. Livros de diversos idiomas, e às vezes ele ajudava muito o professor dele. E aos 13 anos de idade, ele levanta da carteira na escola e diz assim, para mim deu. Eu agradeço a companhia de vocês, mas o que eu tinha que aprender aqui eu já aprendi. Agora, eu preciso sair para o mundo, porque os meus seguidores me esperam. E foi embora. Passou numa vendinha, comprou um tecido laranja, porque na Índia todos os homens santos usam essa túnica laranja. E foi para casa e começou a costurar a túnica. O professor saiu correndo da sala de aula, apavorado, foi atrás do pai dele. Chega na plantação de arroz, o pai todo sujo, né, imagina, cheio de barro. O professor diz, olha, o teu filho ficou maluco. Saiu da escola e disse que vai para o mundo. O pai dele disse, não, peraí, não é assim não. E eu fico imaginando, eles jogam todas as fichas daquele menino. Uma criança prodígio. Passa a mão numa vara, num bambu e diz, vou resolver essa questão. E foi para casa. Deixa comigo. Quando ele chega na casa, tem uma varanda, e ele pisa na varanda e tinha uma senhora. E ali já tinha um público já de respeito junto à criança. Ele pisa na varanda, a senhorinha que estava embaixo diz, o senhor vai falar com o menino santo nesse estado de lama? E ele fica mais brabo ainda. Daí ele entra para dentro de casa, abre a porta, e o Sai Baba está do outro lado da mesa. Ele levanta aquele pau, aquele bambu, e o Sai Baba diz, espera aí, baixa a vara. Eu agradeço a oportunidade de ter nascido nessa família. Agradeço tudo que vocês me ensinaram e tudo que vocês me deram. Mas a partir de agora, eu tenho uma missão na Terra. Eu sou a reencarnação de Sai Baba de Shirdi e preciso ir em busca dos meus discípulos. 13 anos de idade. E dali para frente, para quem conhece um pouco, o Sai Baba realiza uma obra extraordinária. Nos anos 60 ou 70, tinha 50 mil pessoas que viviam sob o cuidado dele. E o discípulo do Shirdi procura ele. Chega batendo na porta, e quando ele entra, o Sai Baba diz, de Shirdi, demorou, demorou um pouquinho. Ele disse para ele, olha, você pode até me chamar pelo nome e tal, mas eu só acredito, como Tomé, né, vendo. Eu preciso que você me dê uma prova de que você é o meu mestre. E aí o Sai Baba levanta as mãos e começa a cair pétalas de flores. E forma no chão, isso não é história, isso é fato, gente. Muitas pessoas presenciaram essa situação. Forma no chão o nome Sai Baba. E ele diz, eles querem que de agora em diante eu seja chamado assim. Sai Baba. Ou seja, uma evidência de uma reencarnação através de uma lembrança
espontânea, que está aí nos nossos olhos. A Índia tem 1,5 bilhão de pessoas e a grande maioria vive sobre a ideia da reencarnação. E para terminar, sem me alongar muito, e essa foi uma incorporação que eu fiz, tá? Evidência de reencarnação por revelação espiritual e lembrança espontânea, ou seja, há uma revelação e há uma lembrança. É o exemplo do Dalai Lama. Se sabe o que é um Dalai Lama? Se não sabe, pelo menos tem o conhecimento, né? Dalai significa Dalai significa oceano e Lama significa sabedoria. Então, é uma pessoa que é um oceano de sabedoria. Quando um Dalai morre, ele já vai dando sinais. Ele diz, olha, eu vou voltar, tal, mais ou menos assim, para alguns monges que são mais achegados a ele. Com esse aqui, foi um caso extraordinário. Esse último Sai Baba, o último Dalai Lama, né? Foi o 13º Dalai Lama do Tibete, faleceu em 1933. E em 1935 nasce o nosso atual Dalai Lama. Então o processo é um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir rapidinho, só para nós nos alongarmos muito. Os monges oráculos, médiuns, tibetanos, eles se reúnem após a morte de um Dalai em volta de um lago sagrado. E ali eles ficam em meditação, esperando uma revelação do espiritual, para que eles vão em busca de aonde está esse Dalai reencarnado. E assim aconteceu. 2 anos depois da morte, eles têm umas revelações. Então eles revelação, nasceu lá no sul, lá no norte. Então eles vão atrás. E aos poucos eles vão achando o menino. Eles acharam esse atual Dalai Lama, ele tinha quase 3 anos. No nordeste agora do Tibete, também numa aldeia extremamente pobre. E o que eles fazem? Eles não chegam de cara e batem na porta da pessoa e dizem, olha, teu filho aqui é o Dalai. Não é assim que funciona. Eles vão aos poucos se incorporando na comunidade para ver se realmente aquele menino tem, né, os traços de um Dalai. Com esse foi alguma coisa assim muito interessante, porque um dos monges que se misturou na comunidade não reconheceu o menino. Foi o menino que reconheceu ele. Ele chega com um colar, que eles usam um colar de esferas de madeira, né? Chegou perto do menino, o menino se aproximou, ele se abaixou, o menino tirou o colar do pescoço dele e colocou no menino. E aí a mãe diz assim, mas garoto, larga a mão, né, de ser malcriado, devolve o colar para o rapaz aí e tal. E ele diz assim, mãe, esse homem só veio me trazer o que me pertence. 3 anos de idade. Depois eles levam, né, lá para o Monte Tibete, lá no palácio, e ele vai passar por diversos testes, eles chamam 7 grandes testes. Então você vai ter que reconhecer objetos, reconhecer pessoas, reconhecer estudos que fez, e ele passa nos 7 com êxito. Desde 1391, eles não erram nenhum. É o 14º, nunca erraram. Sempre é um espírito de hierarquia grandiosa. Esse nosso Dalai foi Prêmio Nobel da Paz em 1989. Então eles não erram. E não morre também na viagem. Vai até o final da sua missão. Sinal que eles acertam. E esse nosso aqui está com 87. Ele disse, para arrepiar os cabelos dos monges carecas, ele disse, olha, eu não sei se eu não vou voltar no corpo feminino. Olha a quebra de paradigma, gente. Olha a quebra. Uma tradição
Centenas de anos, séculos. Então, esse era o meu recado para hoje. Né? Então, assim, gente, a lógica da reencarnação, a maior de todas as ignorâncias nossas, é rejeitar uma coisa sobre a qual ainda você não sabe. Rejeitar de cara aquilo que a gente não conhece profundamente. É o maior engano nosso, o maior erro nosso. Precisamos entender que nós não temos uma alma, que nós somos uma alma e estamos num corpo de passagem. Esse é o nosso mantra do Espiritismo. Somos um espírito e temos um corpo. O que está enterrado lá é o teu corpo. Você não tem um espírito, você é um espírito. E aí, para terminar, não posso esquecer da passagem do Kardec. Pela primeira vez que ele tem o contato com os espíritos e tem a oportunidade de fazer perguntas. Quando ele percebe que a mesa ali não pode estar respondendo perguntas, que tem uma inteligência além. E ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz aos espíritos: o que é você? E o espírito responde, a entidade responde: eu sou um espírito. Então você já viveu na Terra? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Então você é como eu, diz o Kardec? Sim. Mas com uma diferença. Uma diferença. Por enquanto, você tem um corpo. Por enquanto. Por enquanto. E esse é o nosso destino, gente. Por enquanto, a gente tem um corpo. Por enquanto. Por enquanto. Muita paz a todos. Opa, perdão. Tenham um ótimo domingo, um ótimo final de semana.